Galera, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula. Resolver alguns exercícios, tá? Então, a gente vai resolvendo exercício à medida que der tempo. Nós vamos iniciar por esse aqui, o número 4. Considere uma amostra de gelo a menos 15 graus. Não, a 15 graus e 10 atm de pressão. Não, menos 15. Uma amostra de gelo a menos 15 graus e 10 atm de pressão. Usando a figura 9.2, que é essa que eu coloquei já no slide, que mostra o diagrama de fases, determine a qual pressão a amostra deve ser elevada ou reduzida para fazer com que A, ela se funde e B, ela se sublime. Beleza? Ou seja, se eu quero que ela se funda, eu tenho que ir para a zona líquida. E sublime, eu tenho que ir para a questão de vapor, né? Eu tenho que fazer com que ela vire um vapor. Então, primeira coisa é procurar no gráfico qual é essa temperatura aqui, menos 15 graus. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reta. Vamos fazer uma reta, que seria aqui uma reta, cadê? Essa reta aqui no menos 15, tá vendo? Essa reta aqui, até deixar ela mais acesa para ficar melhor. Essa reta representa o quê? Representa a temperatura de menos 15 graus. Menos 20, aqui é menos 10, então aqui é menos 15. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a pressão que ela deve ser elevada ou reduzida para fazer com que ela se funde. Fundir, ela tem que ir para a região que é água. Fusão é o quê? É passar do estado sólido para o estado líquido. Então, você tem que aumentar a pressão aqui. Para qual pressão? Vai ter que pegar, ó, fazer uma linha da onde encontrou com esse ponto aqui até e ler esse valor aqui, ó. E vai ter que ler esse valor aí, ó. Tá vendo? Vou fazer de outra cor aqui para ficar fácil de identificar. Vou colocar um laranja, meio marronzinho aqui. Aumentar a espessura também. Então, esses exercícios são basicamente isso. Você vai pegar, vai traçar a linha da temperatura. Ah, onde que ele estava inicialmente? Inicialmente estava aqui, ó. Inicialmente estava aqui, ó, 10 PA, não é? 10 PA. Então, inicialmente estava aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Estava nesse pontinho aqui inicialmente, 10 PA. Então, para ele virar líquido, tem que subir essa pressão até bater na linha. Aí tem que ler esse valor aqui. E para virar, para sublimar, virar gás, vapor, eu tenho que descer até bater nessa linha aqui. Tá? E aí eu vou ler essas pressões. Qual é essa pressão aqui, mais ou menos? Essa pressão aqui, ela deve ser uns 900, contando que é uma escala logarítmica, tá vendo? 1, 10, 100, 1000, que deve ser uns 950. Então, vou botar aqui, ó, resposta. Resposta. Fusão. Fusão. Aumentar para 950 atm e sublimação, eu tenho que
reduzir para... E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que reduzir para quanto? Eu tenho que reduzir para 0,003, 005, mais ou menos 0,005, vou colocar. É logaritmo, está no meio ali, é difícil saber. ATM. Entenderam isso aqui? Franciana, Arthur, qualquer coisa no chat, só perguntar, tá? Tá tranquilo por enquanto? É só leitura de gráfico. Obviamente, você não consegue saber essas pressões exatas, mas você não precisa saber ela exata, né? Precisa falar pelo menos aproximado qual é essa pressão. É basicamente só leitura de gráfico. Essa 4 é bem tranquila. 5 ela é chata, tá? Eu já vou falar logo, a 5 é a questão mais chata. Ele deu as temperaturas sólidos e líquidos para um sistema de cobre e ouro. Construa um diagrama de fases para esse sistema. Identifique cada região. Construa um diagrama de fases. Identifique cada região. Para eu construir um diagrama de fase, eu tenho que fazer um gráfico mesmo, entendeu? Colocar essas composições na parte de baixo do gráfico e colocar esses caras na parte de cima. Eu fiz isso no Excel. Olha como ficou. Deixa eu só formatar esse aqui ficar melhor. Então, basicamente, ficou esse gráfico aqui, ó. Quando você traça o gráfico, ele vira esse aqui. A 0, as duas tá lá e por aí vai. Tá vendo? É só tracei os gráficos. Beleza? Agora tem que saber quais são as regiões. Quais são as regiões que surgem aqui? Aqui, saber essas regiões elas não é difícil, né? O que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui é um diagrama eutético. Vou até colocar um quadrado aqui para ficar melhor de enxergar. Isso é um diagrama eutético, beleza? Dessa forma. Aqui embaixo eu tenho, aqui em cima eu tenho líquido e aqui embaixo eu tenho sólido. Quais são as fases que surgem? Aqui em cima, líquido. Até escrever aqui, ó. Inserir a caixa de texto. Aqui em cima eu tenho líquido. Beleza? É igual um diagrama eutético qualquer. Vocês têm algum aqui? É igual um diagrama eutético qualquer, ó. Eutético não, no caso... Um diagrama binário mesmo, né? É um diagrama parecido com esse aqui, ó. A diferença é que naquele tem um ponto aqui no meio de encontro, tá?
Aqui eu vou chamar de líquido. E aqui você tem sólido, uma linha sólida, né? Você tem uma linha sólida. Esse aqui é um ponto, pode chamar que eu falo que é um ponto eutético. Aqui é um ponto eutético. Eu não sei se chega a ter duas fases, não. Mas aqui é líquido, nessa anterior aqui é líquido mais sólido. E essa parte de baixo você vai ter sólido. Mistura de ouro. E aqui eu vou chamar o seguinte, vou chamar de... cadê? Vou inserir aqui. Essa parte aqui é líquido mais sólido. Essa parte também é líquido mais sólido. E a parte de baixo é somente sólido. Então, é mais construir gráfico mesmo. Beleza? Então, não tem muito segredo, não. Tá? É líquido, líquido mais sólido, e aqui é sólido. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é só mesmo desenhar o gráfico e ver como funciona. Vamos para 7? 7 não. 7. Tranquilo? Essa aqui é interessante, tá? Essa aqui, ela requer pensamento, requer uma análise boa do gráfico. É possível haver uma liga de cobre e prata que, em equilíbrio, consiste em uma fase beta com composição de 92% de prata e uma fase líquida com 76% de prata? Se isso for possível, qual é a temperatura? Se não for possível, explique a razão. Esse é o gráfico. E aí? É possível ou não é possível? É possível ou não? Como que eu faço isso? Alguém tem alguma sugestão? Quero que vocês me sugiram como que eu faço isso. É possível ou não eu ter essas fases? Ele quer saber se eu tenho um beta com 92% de prata, né? Foi o que ele fala. Ele quer um beta com 92% de prata, mais um líquido com 76% de prata. Beta com 92, mais um líquido com 76. Para começar, o ideal é fazer o seguinte. Para começar, eu vou traçar essas composições, ó. Vou colocar aqui, ó, 95 aqui, né? 95 aqui, 92 é mais ou menos aqui. Então, primeiro eu vou traçar essas composições. Eu vou traçar essas composições para começar. Essa é a composição que ele quer para a fase sólida, para a fase beta
E para a fase líquida, ele quer 76%. Então, aqui é 70%. Beleza? Aqui é 75. Aqui vai ser o 76. Agora que eu tracei esses dois gráficos, você consegue me dizer se é possível ou não? E se for possível, qual é a temperatura? Alguém consegue me responder isso no chat? Arthur, Franciano, mas quem chegou aí? Deixa eu ver. Arthur. Rodolfo. Arthur disse que é possível. O que me fala se é possível ou não? Eu vou saber se é possível se existe alguma linha, né? Deixa eu até copiar uma linha do outro camarada aqui. Se existe alguma linha, que essa linha ela vai tocar o ponto de encontro de uma linha com a outra. E de fato acontece aqui, ó. Tá vendo? Temperatura é mais ou menos isso. Eu sei que é acima de 779, né? É quase ali um 795 nessa temperatura. Por quê? Porque nessa temperatura você consegue ter de fato, nessa faixa de temperatura, na linha beta mais líquido, alguém que beta vai ter a composição de 92% de prata e a parte líquida vai ter 76% de prata, tá? Lembrando que ainda assim eu consigo ter várias ligas diferentes, né? Não falou nada ainda. E aí, dependendo da composição da liga, eu sei qual é o percentual, pela regra da alavanca, qual é o percentual de prata e qual é o percentual de beta e de líquido, por exemplo. Mas não é o caso. Então, a resposta vai ser sim, tá? Vou até responder aqui, ó. Sim, e essa temperatura é aproximadamente 795 graus Celsius. Agora, por exemplo, se ele me falar assim, 90 em 80%, não dá, né? Porque 80% é bater aqui com aqui, não dá. Tem que estar alinhado. Ou seja, os pontos, uma frase, tentar formular uma frase. Os pontos de encontro da linha composição e a linha do gráfico, eles devem estar alinhados em relação à horizontal. Eles devem estar horizontalmente alinhados para ser possível, tá? Então, esse ponto aqui tem que estar alinhado com esse ponto aqui para ser possível. Então, essa questão, assim, é só uma interpretação mesmo que não é difícil. É tranquilo. Beleza? Podemos prosseguir para 8? Essa aqui é bem interessante, tá? Uma liga de chumbo estanho com composição de 30% em peso de estanho e 70% de chumbo é aquecida lentamente a partir de 150 graus. Em qual temperatura se forma a primeira fração
da fase líquida, qual a composição dessa fase líquida, qual a temperatura ocorre a fusão completa e qual é a composição da última fração do sólido remanescente antes da fusão completa. Bom, o gráfico está aqui. Esse é o gráfico, beleza? Vou pegar, vou fazer uma linha nesse gráfico também. Qual a composição? 30% de estanho e 70% de chumbo. Então, ó, composição de estanho, 30%. Beleza? Essa é a composição de estanho. Foi aquecida a partir de 150 graus, mais ou menos aqui, começou a aquecer. Letra A. Em qual temperatura se forma a primeira fração da fase líquida? A primeira fração da fase líquida, ela se forma aqui, ó, 183 graus Celsius. Porque quando chega em 183 graus Celsius, ele sai de alfa mais beta para virar alfa mais líquido. Então, 183 graus Celsius. Começa a surgir a primeira fração da parte da fase líquida. Vou responder aqui, ó. 183 graus Celsius, que é a temperatura chamada eutética, né? E qual é a composição dessa fase líquida? Aí eu tenho que analisar o gráfico. Quando começa a surgir fase líquida, qual é a composição dessa fase líquida? Alguém pode me responder no chat? Quando começa a surgir fase líquida, qual é a composição dela? A 183 graus Celsius começa a surgir fase líquida. Qual é a composição dessa fase líquida? Não, alfa mais líquido é o que tem. Mas qual é a composição da fase líquida? Como eu leio isso no gráfico? Que ele perguntou na letra B qual é a composição dessa fase líquida que surge. Aqui começou a surgir fase líquida. Qual é a composição? 30% estanho. Galera, vamos recapitular então. Olha como funciona isso, gente. Se eu quero saber a composição de qualquer ponto, por exemplo, eu quero saber a composição, vou fazer assim. Eu quero saber a composição desse ponto aqui. Vou botar o ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui, beleza? O que eu tenho que fazer quando eu quero saber as informações sobre aquele ponto? Eu traço como se fosse uma cruz. Traço uma linha aqui, certo? Traço essa linha e traço uma segunda linha na horizontal. Ou seja, tracei uma na vertical, tracei uma na horizontal. O que significa esse ponto aqui? É um ponto cuja composição geral dele é de 67% mais ou menos. Composição geral, 67%. Nesse caso aqui, tá? É menos de 70, que 70 vai estar aqui. 70 está aqui, então vai ser menos, um pouco. E qual é a composição qual é as fases? Alfa mais beta, porque o ponto está dentro da região de alfa mais beta. No geral, ela tem
mais ou menos aqui, um pouco menos de 70, uns 67% de uns 67% de estanho. Olha aqui. Estou olhando esse ponto aqui agora. Composição, qual é as fases? Alfa mais beta. Qual a composição geral do ponto? Vou ler aqui embaixo. Aqui, se aqui no meio tem 70, vai dar uns 67. 67 mais ou menos. Composição geral. Qual é a composição das fases? Isso é muito importante. Qual é a composição das fases? Aí você pega esse gráfico e vai para um lado e para o outro. Eu vou para esse lado aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Alfa. Então, o alfa vai ter mais ou menos, se aqui é 10, vai dar uns... que vai dar 15, né? Ah, não, gente, é 70 mesmo, 72, tá certo. E eu viajei. 60, 70, 72. Beleza. Então, a composição da fase geral é 72. 72, 73, mais ou menos. E qual é a composição das fases? Alfa vai ser mais ou menos uns 13, tá vendo? Alfa é uns 13 e beta é uns 96, 97. Então, é assim que você lê o diagrama de fases. Aonde o ponto está, você vê já quais são as fases, a composição geral, olha embaixo, e as composições das fases, você vai para a direita e para a esquerda. Como a pergunta foi sobre quais são as fases, qual é a composição da fase líquida logo que ela vira líquida? Eu vou olhar para cá, ó, 61,9. Então, a composição dessa fase líquida, logo quando ela cruza essa linha aqui, ela vai ser 61,9, que é a composição da fase eutética. Beleza? Então, na letra B, qual é a composição dessa fase líquida? 61,7% em peso, de qual é o microconstituinte? Estanho. SN. Beleza? Essa é a letra C. Tá? Vou até apagar aqui essa questão da bolinha aqui. Estava te testando. Qualquer coisa, o professor Rodolfo me corrige. E aí pergunta agora na C. Em qual temperatura ocorre a fusão completa? A fusão completa é quando ela vira totalmente líquido. Essa temperatura aqui. Vou ler ela aqui agora. Ó. Dá quanto mais ou menos? Essa leiturazinha aí. Faz essa leitura aqui agora. Ó. 260 graus. Por aí mesmo, 260 graus Celsius. Tudo bem, Rodolfo? 260 graus Celsius. E qual é a composição? Qual é a composição da última fração de sólido remanescente antes da fusão completa? E qual a composição da última fração de sólido remanescente antes da fusão completa? Alguém sabe me dizer? Qual é a composição dessa última fraçãozinha de sólido?
E aí? A última fração de sólido é essa linha aqui, né? Que vocês já me falaram que é 360 graus Celsius. A composição dessa fração de sólido tem que pegar a linha e olhar aqui, onde ela bate aqui. Bateu aqui mais ou menos. E aí vou fazer a leitura aqui embaixo. Qual a composição dessa fase? Dá mais ou menos 10, 13, né? 13%. Então essa questão ficou clara, galera? Mamão com açúcar? Bem assim, tranquila, né? Beleza? Galera, é o seguinte, como nosso tempo está acabando, eu vou encerrar essa transmissão, beleza? Vou encerrar a transmissão e logo em seguida usem o link da transmissão 2 para vocês poderem acessar a outra parte da aula e aí a gente vai continuar fazendo exercícios por lá, beleza? E espero vocês lá na outra sala.